Fala pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre como conseguir vender qualquer coisa para a audiência que vocês têm. Isso basicamente parte de um princípio único, e a partir disso vocês vão entender como que é possível construir uma série de estratégias para alcançar esse grande resultado, que é de vender qualquer coisa para as pessoas que estão te seguindo, tá bom? Mas antes de eu te falar sobre esse assunto, já sabem, se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho para receber aí na casa de vocês todas as vezes que a gente publicar um conteúdo novo por aqui. Há alguns meses, o Bruno de Oliveira, CEO aqui do E-Commerce na Prática, fez uma live. E durante essa live eles estavam falando sobre o processo de decisão de venda e chegou um momento que virou pro Bruno e falou assim: Bruno, se você vendesse pra mim qualquer coisa, se você vendesse pra mim um suco, me dissesse agora que você tá vendendo um suco, eu compraria de você. Por que ele compraria um suco do Bruno, sabe? Qual é a relação que tem ali a princípio? O Bruno, hoje, ele não se posiciona como nenhum especialista em sucos, um grande empreendedor de sucos. Não tem nada a ver. Ele está vendendo sucos. Virou ali e prontamente falou: eu compraria um suco de você. Por que isso acontece? Vou contar pra vocês. Existe uma coisa no nosso processo de decisão de compra que diz respeito à nossa segurança. A gente quer se sentir mais seguro quando a gente decide comprar alguma coisa. Então, quando a gente tem que escolher por alguém, por algum produtor, por algum vendedor, a gente costuma escolher o que faz com que a gente se sinta mais seguro com relação àquela compra. Seja uma segurança maior com relação ao resultado que a gente vai ter com aquilo, ou então com relação à qualidade do produto, ou então com relação a como que vai ser um atendimento se der alguma coisa errada depois, enfim. A gente quer ter essa segurança em todo o nosso momento de processo de decisão. É por isso que muitas vezes a gente acaba comprando de marcas que a gente já conhece, de empresas que a gente já conhece, tá? E essa nossa sensação de segurança tem muito a ver com em quem a gente confia. Em quem a gente confia? Eu confio mais em marca A ou marca B, em pessoa A e em pessoa B. E aí a gente faz a nossa decisão com base nisso. Nesse momento da live, ele diz isso pro Bruno porque ele confia muito no Bruno, ele confia muito nesse empreendedor que ele vai construir algo realmente muito bom, que faça muito sentido. E aí ele vai querer experimentar esse suco e provar, e ele vai ter certeza que esse suco é muito bom. Enfim, eu trouxe esse exemplo basicamente para vocês entenderem como que é importante a confiança que a gente tem na pessoa que tá ali, na marca, na pessoa, enfim, em quem tá vendendo pra gente. Se a gente não confia na pessoa que tá ali, é muito difícil que a gente tome a decisão de comprar algo desta pessoa. Nossa, Ana, que esquisito, você tá falando sobre compra, você geralmente fala sobre marketing de conteúdo, sobre redes sociais, sobre isso, sobre aquilo. Então, tem tudo a ver, na verdade, com marketing de conteúdo. Por quê? Porque o marketing de conteúdo ele tem vários objetivos. A gente já falou várias vezes aqui sobre esses objetivos, como criação de autoridade, construção de marca, fazer com que as pessoas tenham mais interesse no que você está falando, alcançar os seus clientes, enfim. Tem uma série de objetivos distintos que você pode ter com o marketing de conteúdo. Mas o marketing de conteúdo em geral, numa forma mais abrangente, ele diz respeito a uma única coisa. E essa única coisa é construir uma base de audiência que te conhece, gosta do que você faz e acompanha tudo que você está fazendo de uma forma fiel a longo prazo. Ou seja, uma audiência fiel que vai confiar muito no que você está falando, tá? O marketing de conteúdo, ele parte muito desse princípio. Então, tem algumas técnicas que a gente aplica no dia a dia que faz com que a gente consiga construir essa audiência que é fiel a gente, confia no que a gente está falando de uma forma consistente e de uma forma bem estratégica e que realmente vai trazer resultados pra gente a curto, médio e longo prazo, tá? E aí, os canais que a gente for escolhendo vão fazer com que os resultados cheguem às vezes mais rápidos ou um pouco mais devagar, mas a gente vai encontrar os resultados de qualquer forma, tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente está falando sobre marketing de conteúdo de fato é em ter conversas com as pessoas que elas não queiram ignorar. Basicamente, a gente vê muito na prática os empreendedores querendo muito falar já dos produtos e já vender os produtos e tudo mais. E assim, eu já falei várias vezes, eu não sou contra você vender as suas coisas, mas eu acho que primeiro você tem que estabelecer uma conversa em um nível de confiança que faça com que as pessoas tenham interesse quando você for falar sobre o seu produto. Então, primeiro, você tem que falar sobre outros assuntos. E esses outros assuntos são os assuntos que interessam, de fato, a sua audiência, que, na verdade, é a sua persona, né? A persona que você quer atingir na prática. Quando você fala só sobre o seu produto, existe na verdade, não é um conceito, tá? Mas é o que a gente chama de ninguém se importa. Ninguém se importa quando você só tá falando do seu produto. Tá? As pessoas, elas muitas vezes ainda nem têm consciência de que elas querem aquele produto. Quando você quer gerar desejo em alguém, elas às vezes nem sabem que elas querem esse produto. Você que vai gerar isso depois. Você vai contar pra elas depois que elas vão ter esse produto que elas vão querer, tá? Então, assim,
ninguém se importa. Se você tá só falando do seu produto, é muito, muito, muito fácil para as pessoas olharem para aquilo e simplesmente ignorarem, porque não é uma conversa que elas querem iniciar naquele momento. As conversas que elas querem iniciar são conversas sobre elas mesmas. As pessoas se importam com elas mesmas, o que faz diferença para a vida delas. Então, quando você for tentar iniciar uma conversa com a sua audiência, com a persona do seu negócio, você precisa ter as conversas certas e começar essas conversas do jeito certo, para só depois você falar sobre o produto. Esse é o princípio básico também sobre marketing de conteúdo, então é bem importante que você anote isso e preste atenção, tá? Como que a gente consegue fazer isso na prática? Em primeiro lugar, a gente sempre indica que você estabeleça um nicho. Então, o nicho que você quer falar é qual? Com quais são as pessoas que você está falando? Com quem você quer conversar de fato. Você não pode falar com todo mundo, você não pode querer atingir todo mundo, você não pode achar que tudo que você falar vai ter importância para o mundo inteiro. Não, você provavelmente vai fazer muito errado, vai gastar muito do seu tempo, vai gastar dinheiro pra caramba também fazendo isso e não vai ter os resultados concretos. Então você precisa ter uma segmentação de fato do público que você quer atingir. A gente chama de nicho, tá? A segmentação ainda maior a gente chama de nicho, segmentar o que já está segmentado. A gente chama isso de nichar o público com o qual você quer conversar. Mas além de você ter o seu nicho, entenda que tem várias outras pessoas que podem também ter o mesmo nicho que você e tá tentando atingir as mesmas pessoas que você. Então você tem que entender o que vai te fazer diferente e único frente a essas pessoas, tá? O que vai fazer com que as suas conversas, ainda que às vezes tenham até um tema um pouco semelhante ao que outras pessoas estão falando, sejam melhores ou até mais interessantes para esse público. Você precisa descobrir isso, você precisa descobrir qual que é a sua voz única, qual é a forma única que você vai ter para dizer para esse público o que você quer dizer, a conversa que você quer estabelecer. E com isso você vai começar a ter uma série de conversas que vai fazer com que as pessoas queiram ouvir. A princípio, se as pessoas começarem a querer ouvir o que você está falando, é ótimo, porque se elas te ignoram, nunca vai ser estabelecida essa relação de confiança que a gente precisa. Então as pessoas precisam primeiro querer ouvir o que você está falando. E por isso que é tão importante que você estabeleça um nicho e aí você consiga amarrar ainda com uma voz única, uma comunicação realmente que seja só sua. A terceira coisa que é bem importante de você ter em mente também é que você precisa multiplicar os seus canais. Eu falo muito sobre isso aqui no YouTube. Por quê? Quando você só tem um canal, e é muito comum que as pessoas comecem pelo canal das redes sociais, que é muito mais simples de ser feito, gratuito, enfim, e rápido, as pessoas costumam acabar ficando só ali. Elas não multiplicam mais os canais, elas ficam só no Instagram ou só no Facebook, e aí elas não vão mais pra lugar nenhum, sabe? E o que a gente entende é que, cara, esses canais são ótimos, você não precisa sair dali. Mas é muito bom que você também multiplique seus canais, porque assim você consegue ter conversas com pessoas que às vezes não estão dentro desses canais para ouvir o que você tá falando. Então, de repente, você fazer a construção de um blog, você fazer a construção de alguma coisa dentro do Pinterest para fazer distribuição e alcançar mais pessoas, você, enfim, tentar entender quais são os outros canais onde os seus clientes ideais podem estar e como que você consegue alcançá-los ali dentro. Uma comunicação que você faz dentro das suas redes sociais é uma comunicação que você vai fazer de uma forma muito, muito, muito diferente dentro do seu blog, por exemplo, porque são comportamentos distintos de cada pessoa. E aí você vai conseguir ter conversas corretas com cada uma das pessoas nos canais corretos onde elas estão de fato. E isso também vai ajudar bastante a você conseguir aumentar a sua audiência, fazer com que elas te escutem, fazer com que elas te acompanhem nos canais onde elas precisam acompanhar e elas estão de fato, e fazer com que elas se fidelizem aos conteúdos que você está publicando, o que tem total relação com a confiança que a gente estava falando. E aí, você vai pensar nisso tudo a longo prazo, tá? Uma coisa que, e aí eu já vou até trazer outra dica aqui, você precisa ter atenção e sempre estar acompanhando as coisas que deram errado e as coisas que deram certo, para você potencializar o que deu certo e talvez corrigir ou até deixar de fazer o que deu errado. O que a gente vê na prática é que muitas vezes os empreendedores, quando eles estão aplicando marketing de conteúdo e eles veem alguma coisa que deu errado, que eles sentiram na verdade que deu errado, eles ficam muito desanimados. E essa é uma mentalidade muito falha. Por quê? Porque quando você fica desanimado, você acaba que com o tempo você vai meio que deixando de fazer. E o marketing de conteúdo, ele te traz muito resultado mesmo, tá? Só que ele vai te trazer muito resultado se você for constante, se você tiver uma real consistência no que você está fazendo e pensar não só no curto prazo, de eu quero fazer hoje para ter resultado amanhã. É muito difícil você conseguir isso, um resultado relevante, né? Você pode conseguir 1, 2, mas não um resultado relevante que são as vendas aí para o seu negócio. O resultado relevante que vai ser um número maior é uma coisa que a gente pensa também a longo prazo. E dependendo do canal, a mais longo prazo ainda. Por exemplo, as redes sociais costumam trazer resultados mais rápidos do que um blog. Um blog costuma ser um resultado de mais longo prazo ainda.
mas ele ainda é muito relevante para sua estratégia, tá? Então você tem que começar a entender que mesmo que alguma coisa você veja que, poxa, isso não deu tão certo quanto eu queria. Tudo bem, não deu tão certo, isso serviu para você como inteligência para você melhorar e conseguir ter melhores conversas com a sua audiência depois. Errar é ótimo, é muito difícil uma pessoa que acerta sempre, tá? Muito difícil mesmo, mas a sua medida entre erros e acertos com certeza vão aumentar muito à medida que você for ganhando inteligência e for fazendo. Com o tempo você vai conseguir entender muito mais e ter muito mais inteligência sobre a sua persona e as conversas que você quer ter com ela, e aí o seu número de acertos vai ser bem maior do que o seu número de erros, mas você ainda vai errar, tá? É normal, você ainda vai ter alguns erros e você tem que aprender com isso. A outra dica importante é você utilizar toda essa inteligência que você teve ao longo do caminho para ter melhores conversas com as pessoas. Então, quanto melhor forem as conversas que você for iniciando e continuando, vai fazer com que as pessoas tenham mais e mais interesse em te ouvir, em falar, nossa, que legal, essa pessoa está realmente me ajudando, essa marca realmente fala coisa que faz sentido, que tem tudo a ver comigo. Então, olha, eu começo a indicar essa marca também para outras pessoas, eu começo a falar sobre essa marca, eu começo a vivenciar essa marca, começo a ter melhores experiências com essa marca, que vai me despertando o desejo de quando essa marca me mostra alguma coisa para comprar, eu falo, putz, essa marca que tá me vendendo essa coisa deve ser muito boa, vou querer comprar. Tá vendo a relação entre você ter boas conversas com a pessoa que tá do outro lado e pedir para ela comprar alguma coisa? Você primeiro tem que ter a boa conversa para você despertar a confiança dessa pessoa em você. E aí, uma vez que você desperta essa confiança, você pode virar para ela e falar, olha, eu tenho aqui um chaveiro para você comprar, ou eu tenho aqui uma máquina de lavar, eu tenho aqui um livro, eu tenho aqui um caderno, eu tenho aqui uma ferramenta. Tem qualquer coisa que você for mostrar para essa pessoa para comprar, desde que, obviamente, esteja ligado com as coisas que essa pessoa precisa de fato e vai ter interesse e tem relação com o que você está falando, essa pessoa muito provavelmente mesmo vai comprar de você esse produto, porque ela já confia em você, então vai ser muito mais simples para você vender alguma coisa para essa audiência. E aí, a última dica que eu deixo aqui para vocês é de você captar sempre o contato dessa audiência que você está atingindo, no canal que for, tá? Seja numa rede social, seja dentro de um blog, seja onde for você está fazendo marketing de conteúdo, você utiliza esses canais para também conseguir o contato dessas pessoas. Por quê? Porque uma vez que você está muito dependente de um determinado canal só, então, por exemplo, se você só depende de um Instagram, digamos assim, se der qualquer problema no seu Instagram, você perder sua conta, tiver sua conta desativada, ou tiver qualquer problema ali dentro no Instagram em que, sei lá, de repente ele parou de ser uma rede social extremamente relevante, as pessoas não estão mais ali dentro, como já aconteceu com uma série de outras redes sociais, você muito provavelmente vai perder essa audiência. Então, o que você precisa fazer é conseguir captar esses leads, a gente chama de captura de lead, tá? E a gente faz isso dando iscas digitais. Eu vou até deixar um link aqui que tem uma explicação bem legal sobre como a gente fazer construção de iscas digitais, como que isso funciona para o seu negócio. Vou deixar aqui o link para vocês assistirem depois. E aí vocês façam essas construções para você conseguir capturar esse lead e montar a sua própria lista, montar a sua base, onde você ali tem maior controle. Então você vai conseguir alcançar essas pessoas, tendo boas conversas com elas, em qualquer lugar. Você pode pedir ali um telefone, você pode pedir e-mail, enfim. E aí você consegue realmente ter uma lista onde você que tem um controle, não são redes externas que têm um controle e a qualquer momento você pode perder essa audiência. Quando você faz essa sua lista, faz essa sua construção de lista, você tem muito mais poder e consegue realmente entrar em contato com esses clientes, né, esses possíveis clientes, de uma forma muito mais eficaz. Então eu indico muito que você também aposte nisso no seu negócio, tá? E tudo isso sempre pensando em como construir uma melhor relação com a sua audiência. Então, o que você consegue fazer no seu dia a dia para construir melhor relação com a sua audiência? Fazer com que ela confie em você. Quais são as conversas que têm a ver com ela, não a ver com você como empresa, a ver com ela, que você pode iniciar, que vão fazer sentido para depois você vender alguma coisa. Existe uma teoria, né? Na verdade, é uma estratégia que algumas empresas utilizam, que é, na verdade, antes de vender qualquer coisa, então antes de realmente ter até um produto mesmo pronto para vender, essa empresa, ela cria uma audiência. E aí, quando ela cria a audiência, ela começa a ouvir o que a audiência está pedindo, né? Depois de fazer toda essa construção de nicho e boas conversas e tudo mais, ela ouve o que essa audiência está pedindo e aí ela faz a construção de produto. Obviamente, essa é uma estratégia. Você pode já ter o seu produto e aí fazer a construção de audiência. Mas você tem que pensar em como fazer com que essa audiência se torne mais fiel a você e queira ouvir as coisas que você está falando. Então, se você já começar só falando de produto, é muito provável que essa pessoa vai ignorar e ela não vai querer comprar de você. Então, a moral desse vídeo é você sempre pensar em como construir relações de confiança
com a sua base, tá? E isso vai fazer com que você tenha resultados muito melhores e consiga vender realmente qualquer coisa para este público, desde que tenha relação, obviamente, com o assunto principal daquele nicho, né, que você escolheu primeiro, e tenha relação também com as coisas que essa persona precisa e tem interesse. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu tentei trazer aqui a forma mais simples que eu consegui sobre como a gente consegue conectar o marketing de conteúdo com a confiança e com a venda, porque eu sinto que às vezes as pessoas não conseguem entender de fato qual que é a relação, e essa é a relação que a gente tem na prática, tá? E aí, vocês conseguem aplicar aí no negócio de vocês. Se vocês ficaram com qualquer dúvida, deixem aqui no comentário. E não se esqueçam de também deixar o like aqui no vídeo, que é bem importante pra gente entender se esse vídeo fez diferença pra vida de vocês, se ajudou alguma coisa de fato, tá bom? Então, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!